Tô cansado. Terceiro vídeo seguido gravado. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre assinatura eletrônica de documentos. Será que é válido? Será que a sua startup ela precisa ficar mandando documento pelo correio para todo mundo assinar? Será que aquela assinatura que é utilizada apenas com a marcação de um checkbox em algum site é válida juridicamente? Quais são os tipos de assinatura? O vídeo de hoje é justamente para responder essa pauta, esse assunto. E eu quero esclarecer para vocês que tipo de assinatura eletrônica é válida, como é que elas funcionam na prática, os 3 tipos de assinatura eletrônica que existem e como você pode economizar bastante na sua empresa contratando um serviço de assinatura eletrônica ou contratando a Safe. Dá uma olhadinha no final deste vídeo o que eu estou falando. Então vamos falar. A assinatura eletrônica, pessoal, muito simples, tá? Existem 3 tipos de assinatura eletrônica no Brasil. Esses 3 tipos são, a primeira delas, a assinatura simples, que é aquela assinatura que você costuma utilizar em termos de uso, em aviso de privacidade, quando você apenas marca uma caixinha e aquele registro ali vai puxar uma hash, vai puxar ali qual que é o teu ID, qual que é a máquina que você está utilizando, o momento, a hora, e eventualmente até vincular algum tipo de login de acesso para garantir que é você mesmo que está assinando aquele termo, tá? Essa assinatura simples, ela não tem mecanismos de autenticação avançada de assinatura, ou seja, é bem normal e bem comum que alguém possa acessar a sua conta e ir lá e aceitar os termos sem que aquela plataforma ou aquele site consiga garantir que é realmente você que está assinando. E é justamente por isso que é uma assinatura que não tem efeito tão firme, né? Um efeito tão seguro quanto outras formas de assinatura. Funciona bem para termos de adesão? Funciona. Tá? Até porque termos de adesão é natural que as pessoas não tenham como intervir muito, né? E alterar. Então, um termo de uso, um aviso de privacidade, basta esse tipo de aceite, ele já é suficiente. Se o necessário, você vai ter que apresentar algum processo, mas isso basta. Hoje o judiciário está até mais acostumado a lidar com esse tipo de situação. Essa assinatura simples. No entanto, esse tipo de assinatura não pode ser utilizado em contratos, por exemplo. Por quê? O contrato ele tem a tendência de estabelecer obrigações e direitos para ambas as partes, e ele tem uma natureza de título executivo. O que eu quero dizer com isso? Caso você tenha que cobrar alguém vinculado a algum contrato, imagina que um cliente da sua startup, da sua empresa, está devendo à sua empresa, você quer rescindir o contrato e quer cobrar aquele valor que ele está devendo. Ele se recusa a pagar, ele diz devo, não nego, pago quando puder, e isso começa a prejudicar o teu negócio, prejudicar a tua perspectiva de crescimento financeiro. É por isso que nessas situações, para você ingressar com uma ação judicial, você, caso não tenha utilizado uma assinatura adequada, você vai ter que fazer todo um processo de conhecimento. É um processo mais longo, onde você vai ter que provar que aquele contrato é válido. E isso é muito burocrático, além de caro e além de demorar muito mais tempo do que deveria demorar. Quando você tem um título executivo na mão, o processo fica muito mais curto. Você já entra com o que a gente chama de ação de execução. Você já consegue executar aquele contrato e simplesmente cobrar os valores devidos vinculados àquele contrato. Então, para você garantir que o seu contrato, contratos com seus clientes, contratos com colaboradores, com fornecedores, com parceiros comerciais, tenha esse tipo de poder, de caráter de título executivo, você tem que utilizar a assinatura de modo adequado. Por que eu estou reforçando isso? Antigamente, até pouco tempo atrás, era necessário que você colocasse 2 pessoas como testemunhas nos contratos para que eles tivessem esse poder de título executivo. No entanto, recentemente houve uma inovação na legislação brasileira que tirou ou tornou desnecessário, não é que você precisa parar, você pode continuar se você quiser, mas para constituir um título executivo, se o contrato tiver sido feito de forma eletrônica, você pode utilizar a assinatura eletrônica avançada e você já vai conseguir efetivamente transformá-la em um título executivo. Isso era uma discussão que se estendia há muitos anos já, porque há muito tempo as empresas já estão utilizando a assinatura eletrônica, mas o próprio judiciário ainda não havia recebido de bom grado esses contratos, e muitas vezes você utilizava uma assinatura eletrônica, e quando chegava na porta do judiciário para executar aquele contrato, o juiz simplesmente falava, não, tem que fazer um processo de conhecimento porque eu não reconheço essa assinatura e não tem testemunhas. Esse é um problema que acabou, porque essa nova legislação, a alteração que foi feita no Código Civil, agora garante que as assinaturas eletrônicas para documentos feitos eletronicamente, de forma eletrônica, e a assinatura eletrônica avançada ou qualificada já garantem, já certificam o caráter executivo daquele contrato ou documento. O que é, então, a bendita da assinatura avançada ou qualificada? Eu falei da assinatura simples lá no começo, agora eu vou falar da avançada. A assinatura avançada, diferente daquela assinatura simples, ela tem algumas características complementares que garantem uma autenticidade de quem está assinando. Garantem que aquela pessoa que está assinando é realmente aquela pessoa que está assinando. Ficou redundante, mas é basicamente isso. Quais são os mecanismos de autenticação avançada que a gente conhece hoje? Os mais comuns é você tirar uma foto de uma selfie, por exemplo, tirar uma foto do documento. Isso é um mecanismo de autenticação. Geralmente é muito difícil você mentir uma assinatura se você está tirando a própria selfie na hora de assinar. E aquela selfie geralmente vai anexada na assinatura eletrônica do documento, né? Um outro mecanismo é a validação
por SMS, né? É uma forma também de autenticação, não é a mais recomendada, tá? Geralmente eu gosto de usar o SMS associado a um outro tipo de autenticação, mas também é um tipo de autenticação interessante, tá? Uma outra autenticação que é muito comum em alguns mecanismos de assinatura eletrônica é a autenticação via CPF, onde a própria pessoa tem que informar o CPF dela na hora de assinar, de modo que você garante, né, pelo menos aumenta um pouco mais a segurança daquela assinatura. Esses são alguns exemplos de autenticação avançada de contratos, tá? Você vai utilizar um mecanismo que tiver à disposição no momento da assinatura, mas esse tipo de assinatura já dispensa a necessidade de duas testemunhas para garantir a executibilidade daquele contrato. Falei difícil, né? Mas executibilidade é a mesma coisa que ser um título executivo, tá? Resumindo. Sem juridiquês aqui, né? Vamos falar agora da assinatura qualificada, né? A assinatura qualificada ela é aquela que está vinculada aos tokens ou, digamos, aos certificados, né? Que são emitidos por autoridades que são regulamentadas pela legislação e pelo governo brasileiro, vamos colocar assim, tá? O ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas, né, o ICP, ele define como é uma assinatura qualificada. E geralmente é aquela assinatura que você utiliza o gov.br, por exemplo, ou que você utiliza um token, né? Os advogados têm o token de assinatura, contadores também têm, alguns médicos têm também. Então existem algumas profissões que possibilitam que você crie esse mecanismo de autenticação qualificada, mas essa autenticação qualificada ela é feita por um órgão, por uma empresa que é regulamentada e pode conferir para você e dizer, ó, essa assinatura aqui, se a pessoa utilizar esse token aqui, é ela mesma que está assinando, porque existe uma senha que você cria, existe um mecanismo que é desenvolvido para garantir aquela assinatura. No entanto, no dia a dia da tua empresa, basta que você utilize a assinatura avançada, basta que você utilize esses mecanismos que eu comentei de autenticação da assinatura para garantir que realmente aquela pessoa que está assinando é quem está assinando, tá? A assinatura avançada, que é esse segundo exemplo que eu mencionei para vocês, ela pode ser utilizada nos seus contratos no dia a dia, seja contratos com clientes, contratos com colaboradores, com fornecedores, com funcionários. Ela é suficiente, como eu disse, para constituir o teu contrato ou o teu documento como um título executivo e essa é a maior preocupação que todo mundo tem na hora de assinar contrato. É garantir como que você, caso seja necessário, consiga receber valores, consiga fazer com que aquela outra parte cumpra as obrigações que estão no contrato. Antigamente era obrigatório ter duas testemunhas, hoje não mais. É muito importante que você utilize, portanto, ferramentas. Nós temos vários assinadores eletrônicos aí disponíveis na internet que você pode contratar num plano de assinatura, pode utilizar, tem várias ferramentas aí. Eu não vou ficar fazendo propaganda para ninguém aqui, mas tem várias ferramentas, basta pesquisar. Mas o que eu quero trazer para vocês é justamente o fato de que aqui na Safe, as empresas que contratam o nosso back-office não precisam se preocupar com isso. Nós cuidamos de todo o processo de assinatura de documentos e gestão dos contratos. É um dos benefícios do nosso back-office jurídico, tá? Então, o nosso time se responsabiliza por preencher documentos, por enviar documentos para assinatura, por garantir que os documentos estão assinados e armazená-los de forma organizada para você ter acesso ao autor jurídico de forma muito facilitada. Então, dentro do nosso back-office, como eu disse lá no início do vídeo, essa era a dica que eu queria dar para vocês, né? Se você é uma startup, uma empresa de inovação, uma agência de marketing, uma software house, uma empresa de tecnologia, você precisa de jurídico, fale com o nosso time, conheça a nossa solução, conheça o nosso back-office e pare de ter problema com o contrato, porque afinal de contas, além de a gente fazer um novo contrato para você e garantir que ele está redondo, a gente vai também cuidar do processo de assinatura. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, que você tenha gostado, tenha aprendido algo novo. Se curtiu, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo aqui embaixo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal para receber também outros vídeos como esse e eu espero você no nosso próximo vídeo.